Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, voltando aqui a falar depois de um tempo meio conturbado. Estamos aí em viagem, são as férias da produtora. Estamos aqui em terras brasiguaias, na fronteira com o Paraguai, assim, o outro lado do país, né? Santos aí no litoral, nós estamos exatamente no oposto da fronteira brasileira. E vindo a falar de Santos, que é a função aqui do nosso canal, então já pedindo, se você não é inscrito, por gentileza se inscreva. Muito obrigado a todos os nossos inscritos. É muito importante para nós que vocês se inscrevam, deem seu like, deixem seu comentário. E assim, estamos também um pouco mais parados porque o Santos não está jogando. Nós temos aí a Ladies Cup para falar um pouco. Eu queria estar acompanhando melhor, mas eu não estou conseguindo assistir os jogos. Tá um pouco corrido aqui. Mas eu quero aproveitar, esperar um pouquinho, porque a classificação do Santos está dependendo do jogo entre Palmeiras e River. Então, se o time feminino do Palmeiras vencer, vai depender do saldo de gols. Mas caso elas empatam ou percam, as sereias estão classificadas para a próxima fase da Ladies Cup, que é um torneio promovido aí pela CBF, com a final, caso consiga, que parece que vai ser transmitido no Esporte Espetacular no domingo, dia 19. Então seria muito, muito legal que as sereias conseguissem essa classificação aí, jogar essa final. Vamos ver, estou otimista, elas estão jogando bem. Vem aí de um empate no primeiro jogo contra o próprio Palmeiras, um golaço da Júlia Daltoé. Uma boa vitória contra o Internacional, se eu não estou enganado. Não, contra o River Plate. E venceram hoje de novo. Eu acho que o Internacional. Então, Santos bem. Não vou dar os resultados direito porque eu não tô aqui muito preparado. Mas caso consigamos a classificação, amanhã acho que eu faço um giro de notícias para falar especificamente sobre a Ladies Cup. Hoje, o plano da gente era fazer um balanço desse ano. Eu fiquei pensando assim, né? Será que faz um balanço desse ano que foi tão difícil? Vai ficar remoendo todo esse sofrimento que foi 2021? Mas eu acredito que é importante para nós termos como torcedores assim a consciência do que é que aconteceu, porque eu acho que a função de estudar história é isso, né? É você lembrar, estudar e saber o que aconteceu para que quando as coisas voltarem a acontecer de maneira parecida, você tenha isso em mente e aí não façam críticas baseadas em imediatismos ou em extremismos, né? Opiniões extremas. Então eu acho que esse foi um ano em que teve muito disso e eu acho importante que nós pensemos e lembremos de como foi difícil esse ano, de tudo que aconteceu, até para nós podermos caminhar para frente e tendo consciência de como que foi esse nosso passado recente, né? E bom, esse balanço é muito difícil de começar já, né? Hoje o ano inteiro foi muito difícil, mas esse primeiro período foi o período do Paulistão. Eu não vou considerar aqui o ano de 2021 que teve antes do Paulistão, porque foi aquele período esquisito de final da Libertadores, semifinal da Libertadores, final do Campeonato Brasileiro, em que o Santos já estava mais preocupado com o mata-mata da Libertadores, e para mim isso não era temporada ainda. Então vale lembrar que essa é mais uma temporada atípica, no sentido de pré-temporada, de período de jogos, porque, de novo, o Santos foi muito longe na temporada passada e começou muito cedo nessa temporada. Então, só lembrando, o Santos terminou a temporada passada sendo finalista da Libertadores, com a final sendo jogada no dia 30 de janeiro. Nesse período seguiu o Campeonato Brasileiro, em que o Santos meio que largou, e na penúltima rodada o Santos conseguiu a vaga na pré-Libertadores e jogou o último jogo só com reservas contra o Bahia. Perdeu de 2-0. Esse jogo foi no dia 25 de fevereiro. O Santos jogou a final no dia 30 de janeiro, aquela fatídica final da Libertadores, dia 30 de janeiro. Depois disso teve mais 6 jogos do final do Brasileiro. Empatou com o Grêmio 3-3, empatou com o Atlético Goianiense 1-1. Venceu o Coritiba, venceu o Corinthians, e aí empatou com o Fluminense, um gol no finalzinho do Jean Mota, garantiu a classificação na pré-Libertadores,
perdeu do Bahia só com reservas, 2-0 lá em Salvador, que coincidentemente acabou sendo o primeiro jogo e a primeira derrota do Santos no Campeonato Brasileiro seguinte. E, interessantemente, o Bahia acabou rebaixado. Mas esse último jogo contra o Bahia foi dia 25 de fevereiro e no dia 28, 3 dias depois, já começou o Campeonato Paulista contra o Santo André. Então, foi um período muito atribulado, muito confuso. E que o Santos simplesmente não teve descanso, o Santos não teve como respirar. E foi um período em que o Santos estava também numa indefinição de treinadores. Porque o Cuca, nosso prezado, famigerado Alex Stival, falou, como sempre ele faz, não só no Santos, mas com o Santos parece ser mais frequente, que ele precisava sair do Santos para cuidar da saúde. Lembra que ele fez a mesma coisa em 2018, quando ele largou o time lá naquele limbo de 10º lugar, 9º lugar, e logo em seguida assumiu o Palmeiras de novo, né? Então é uma coisa que eu costumo fazer. Depois ele saiu do Palmeiras também, foi o mesmo rolê. Então, de novo, o Cuca ele alegou problemas de saúde, estafa e cansaço e aquelas coisas que o Cuca sempre alega. E depois de ter influenciado diretamente na final da Libertadores negativamente pro Santos. E aí logo em seguida ele já estava treinando o Atlético Mineiro, onde ele acaba de ser campeão da Copa do Brasil e conquistou a Tríplice Coroa, e parabéns para ele. Fazendo um caminho semelhante do São Paulo, inclusive, que saiu do Santos para treinar o Atlético Mineiro. Interessante coincidência. Mas o Santos teve aí esse período de indefinição. Então começou o seu 2021 já no final de fevereiro. 3 dias depois de terminar o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro, com Marcelo Fernandes no banco, mas já sabendo de quem seria o seu treinador. Então, pelo menos aí uma vantagem, que seria o argentino Ariel Holan, que, como nós sabemos, não deu muito certo. Mas aqui eu vou fazer a justiça ao Ariel Holan, porque, olhando em retrospectiva, nós já sabemos, né? O Campeonato Paulista foi muito mal sucedido. O Santos conseguiu aí escapar do rebaixamento na última rodada, em que pese que poderia ter se classificado se não fosse um gol bastante discutível que foi anulado no jogo contra o Red Bull Bragantino. Falaremos disso mais tarde. Mas o Ariel Holan chegou com uma proposta assim que... Nossa, eu fiquei muito empolgado. Fiquei bastante otimista, porque ele tinha essa ideia de ser um treinador que trabalha muito bem, trabalha utilizando tecnologia, tem um pensamento arrojado, e vinha com essa proposta que já tinha... Ele vinha de, acho que de um tricampeonato com a Universidade Católica de Chile. E fez um campeonato bom, né? Tinha feito a conquista sul-americana com um Independiente que jogava muito bem. Pra quem viu aquela... Eu só vi a final, né, do Independiente contra o Flamengo, mas o Independiente amassou o Flamengo, foi impressionante. E era um Flamengo, assim, que já começava a querer se tornar o que ele é hoje. E ele chegou aqui no Brasil e com uma proposta muito interessante, foi muito bem recebido por todo mundo, assim, pelo menos pela mídia, na minha opinião. E a impressão que nos deu foi assim, a diretoria chegou para ele e falou: o Paulista não importa, faça o que quiser, vamos focar na Libertadores e no Brasileiro. Ele falou: beleza, muy bien, que sea. Então, os primeiros 2 jogos do Paulista foram 2 empates, ainda sob o comando do Marcelo Fernandes. Então o Santos estreia contra o Santo André, mas vejam a escalação: Vladimir no gol, o Sandro Perpétuo, que perdeu espaço inclusive na base, na lateral direita, Kaique Alex fazendo dupla de zaga, Wagner Leonardo fazendo a lateral esquerdo, Wagner Palha antes de ser emprestado pro Náutico e depois voltar, Ângelo, Balieiro, Kevin Maltos e Arthur Gomes, Pirani e Jean Mota. Esse era o time titular. Saíram durante o jogo Jean Mota, Pirani, Kevin Maltos, Arthur Gomes e Kaique para entradas de Ivonei, Bruno Marques, Thailson, Alanzinho e Robson Reis. Note que o Alex não tá mais no time.
O Kevin Maltos eu acho que se machucou. O Arthur Gomes não tá mais no time. Beleza. Giamota também. O Sandro Perpétuo desapareceu. O Ivonei perdeu muito espaço. O Bruno Marques ninguém mais quer ver em campo. O Thailson muito menos. O Alanzinho tá aí pipocando de um time pro outro. Esse era mais ou menos o time que o Areola meio que teve acesso durante o Campeonato Paulista. Então, além de darem assim o Campeonato Paulista como laboratório pro Ola, que é um argentino que nunca tinha treinado no Brasil, que não tem noção do que é essa peculiaridade brasileira que é o campeonato estadual, que não existe na Argentina, não existe em outros países, eles entregaram um time que estava voltando de férias. Então, no segundo jogo, que foi um empate contra a Ferroviária, em que o Santos começou ganhando com o gol do Sabino, eu acho que foi o único jogo do Sabino, que teve todo aquele rolê de ter feito o contrato na época do rolo, era um contrato absurdamente caro, aí ele acabou sendo rescindido, teve uma proposta do Japão que o Santos recusou, foi muito confuso. Sabino que mostrou que jogava não tão mal. Fez o gol nesse jogo. A dupla de zaga era Sabino e Alex. Balieiro numa lateral, Palha na outra, então 2 laterais improvisados. Kevin Maltos no meio. Veja que o Piranha ainda não tinha todo o espaço que tem hoje. Ângelo, Thailson, Ivonei, Alanzinho e Arthur Gomes. Arthur Gomes que tinha muito espaço. Durante o jogo entraram o Guilherme Nunes, eu acho que é. Bruno Marques. O Jonathan, que perdeu o espaço também bastante, o lateral. Fernandinho e o Lucas Lourenço, que tá bem apagado. E aí na terceira rodada do Paulista, o Areola efetivamente estreia. E é um momento muito triste para nós, que foi a goleada sofrida pro São Paulo, já com os titulares. Então, os titulares tiveram aí uma folga depois do jogo do Fluminense, que foi... Deixa eu só confirmar aqui. Do Fluminense no final do Campeonato Brasileiro, no dia 21 de fevereiro. E aí voltaram a campo no dia 6 de março. Isso dá menos de 20 dias. Dá 15 dias? Dá 15 dias. 21 mais 28, 7, uma semana dá 28. Não deu 2 semanas de descanso aí pro pessoal. Já tinha Soteldo em campo no jogo contra o São Paulo, que estava também começando o trabalho com o Crespo. O time titular nesse jogo já foi John. Então o John já ganhou o espaço do Vladimir nesse jogo. Que já tinha acontecido, né? Já tava tendo essa diferença entre João Paulo e John. João Paulo acho que teve um descanso até no final do Campeonato Brasileiro, mas eles foram revelados naquele processo da Libertadores, né, do Campeonato Brasileiro do ano passado. Excelentes goleiros. Depois do problema com o Everson, né? Felipe Jonathan, então já voltando à titularidade. Luiz Felipe, Luan Pérez, então Luan Pérez ainda no time. Alisson ainda no time, lembre-se também, não tá mais. Giamota, Sandri antes da contusão. Bruno Marques no ataque, com o Lucas Braga e Soteldo também já em campo, com o Sandro Perpétuo ainda de lateral. Esse foi o time titular contra o São Paulo. Durante o jogo entraram Gabriel Pirani e Marcos Leonardo. Então nomes já importantes pro resto da temporada. Esse jogo deu 4-0, mas todos os gols foram no segundo tempo. E pra quem lembra, foi uma tempestade. O gramado do Morumbi tava horrível. Enfim, o Santos não soube jogar. E aí entra uma das críticas que começaram a ser feitas com o Areola, que ele não leu a partida. Mas era o primeiro jogo dele, não acho que caiba aqui criticá-lo. Eu acho que cabem críticas depois, mas não nesse jogo, né? E enfim, começou a saga Areola com uma goleada. Aí começou o que eu acho que foi o melhor período do Ola no comando do Santos, que durou especificamente 4 partidas. O Santos venceu o Deportivo Lara, um gol no finalzinho do Kaique. Venceu o Ituano com um gol de contra-ataque, um pouco depois de ter tomado o gol de empate. Empatou com o Lara e garantiu a vaga na próxima fase da Libertadores, mas também já na Sul-Americana. E venceu o São Lourenço em São Lourenço, né? No Evogastômetro, lá na Argentina. Esse jogo foi muito bom, o Santos jogou muito bem. Foi possivelmente o melhor jogo do Santos no comando do Ola.
E foi o jogo que acabou sendo lembrado sempre depois, né? Tipo, aquele jogo de São Lourenço. Depois desse jogo, o Santos não jogou mais. Então eu vou só falar aqui como é que foi a escalação titular desse time. João Paulo no gol. Felipe Jonathan, Luan Pérez, Kaique e Pará. Então laterais de ofício. Balieiro e Alisson. Marinho, Pirani e Lucas Braga. Depois Marcos Leonardo no ataque. Então já Marcos Leonardo, Pirani de titulares. Com Marinho e Lucas Braga. Um time que tinha... Assim, era bom se você olhar, né? O Balieiro começou jogando muito bem essa temporada. E aí saíram Marinho, Pirani, Braga e Marcos Leonardo para a entrada de Soteldo, Madison, Bruno Marques e Ângelo. Se eu não me engano, foi nesse jogo que o Ângelo marcou um gol. Deixa eu só confirmar. Foi, ele marcou um gol no finalzinho. É o gol de um jogador mais jovem a marcar um gol na Libertadores. Santos classificado. Esse foi o jogo basicamente que garantiu a classificação, né? Um 3-1 fora de casa. Depois começou, assim, resultados já não tão interessantes. O Santos empatou com o Botafogo de Ribeirão Preto em 0-0. Um 0-0 bem ruim, porque o Santos não conseguia criar. Empatou com o São Lourenço 2-2 em casa, então venceu pela diferença, mas não conseguiu vencer o São Lourenço, que estava com um a menos, teve um expulso. E aí tomou um sarrafo da Ponte Preta. Assim, naquele esquema de ser o jogo com reservas e tal, mas um jogo em que o Santos jogou muito mal, jogou muito aberto, taticamente bagunçado. E eu vou só lembrar aqui como é que foi, se já estava nesse esquema de usar reserva. Ainda estava nesse esquema de usar reservas, eu creio que sim. A escalação titular, não, ó, John, Copete, no período que ele voltou, Luan Pérez, Kaique de titulares, então uma zaga boa, Balieiro, Kevin Maltos, Ivonei, Ângelo, Pirani, Lucas Braga e Caio Jorge. Um time muito jovem, mas que você vê que tinha talento, assim, que não era para tomar 3-0 da Ponte Preta, ainda mais do jeito que foi, assim, foi um atropelo. Com 35 minutos, o Santos já estava perdendo de 3-0, tomou um gol aos 9 minutos, depois um gol aos 33, outros 35, tudo no primeiro tempo, aí acabou o jogo aí já. E aí esse tipo de situação eu acho que foi minando um pouco a vida do Arriola dentro do Santos. Em seguida, o Santos venceu a Inter de Limeira, um jogo muito, muito, muito feio também. Pra quem lembra, o Bruno Marques marcou o gol da vitória no finalzinho do jogo. Eu acho que o outro foi do Lucas Braga. Mas bem no final o Santos conseguiu vencer esse jogo com um a menos. E aí, já logo em seguida veio a estreia da Libertadores, né? Então o Santos jogou o jogo de volta da pré-Libertadores no dia 13. O primeiro jogo da fase de grupos já foi no dia 20. E aí a esperança era que, assim, bom, se o Arriola tá poupando os jogadores, né, tá jogando com jogadores jovens no Campeonato Paulista, pra Libertadores o time vai entrar bem, né, vai entrar tranquilo, vai fazer o jogo. E era um grupo que o Santos não tava com tanto medo, olha só que absurdo, né, mas o Santos não estava com tanto medo, por quê? Porque era um grupo que tinha o Barcelona de Guayaquil, que tudo bem, é um time que é meio que uma asa negra no Santos, mas não é um daqueles times que dão muito medo. O Strongest, que tem um time que é muito bom na altitude, mas não é tão bom fora. E o Boca, que o Santos tinha acabado de eliminar. Com um passeio, assim. O Santos jogou melhor que o Boca nos 2 jogos tranquilamente. Então era um grupo que o torcedor do Santos estava otimista, por incrível que pareça. E começou em casa contra o Barcelona de Guayaquil. O time titular foi João Paulo, Kaique e Luan Pérez na zaga, porque o Luiz Felipe já estava machucado. Madison na lateral direita com Pará junto. Então o Alan começou com Pará, que não começou tão mal para Libertadores, mas ele já estava assim, bem abalado e ele, muito criticado. Felipe Jonathan, Alisson, Soteldo do Marinho, Pirani e Marcos Leonardo. Soteldo que estava voltando depois do rolê que deu no jogo com o Deportivo Lara, que ele não conseguiu voltar por questões protocolares da Covid, acabou ficando por lá, nesse jogo já estava de volta. E o Santos acabou perdendo, gol contra do Pará também, então acabou não ajudando muito. Os 2 gols no segundo tempo, o Santos terminou ainda o primeiro tempo 0-0. Durante o jogo saíram Madison, Alisson, Pirani e Marcos Leonardo para entrarem
Caio Jorge, Balieiro, Lucas Braga e Lucas Lourenço. Então já tinha aí Ângelo, Caio Jorge, Lucas Braga, o Luiz Felipe estava no banco também. Mas, enfim, o time não jogou, esse jogo foi muito ruim de assistir, porque o Barcelona foi melhor mesmo. E essa derrota, pra mim, é meio que é o começo do fim da era do Ola. Logo em seguida, o Santos perdeu pro Novo Horizontino, naquele esquema de colocar reserva, e perdeu pro Corinthians na Vila. Esse foi o último jogo do Ariel Ola. E eu lembro que foi muito. O Santos teve um expulso, o Corinthians não ganhava na Vila fazia 7 anos, eu acho. E eu fui dormir pensando, cara, foda. Sim, desculpa a palavra, mas é difícil, né? O Santos não tá jogando bem, não tá funcionando, mas eu acho que vai funcionar. Eu acredito no trabalho do Ola. Fui dormir chateado pensando nisso, acordei pior ainda, porque eu acordei com as notícias de que o Ola tinha pedido demissão e tinha ido embora. E daí fui ver que teve pressão de torcedor e ameaça de agressão e umas coisas bem ruins que acabaram minando aí esse relacionamento e pôs um fim na trajetória do Ola com o Santos. Só para concluir, o Ola então teve 13 jogos na frente do Santos, 4 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, 13 gols a favor, 20 contra, 16 pontos conquistados, né? Mas essas 4 vitórias foram uma contra o Deportivo Lara, uma contra o São Lourenço, então as 2 na pré-Libertadores, e aí só 2 no Campeonato Paulista, né? Muito pouco. Mas aí eu repito, né? Parte do que a diretoria tinha falado com o Ola era: o Santos não tá dando importância pro Paulista, faça o que você quiser. Eu acho que ele fez isso, e ele não deve ter entendido essa reação, e eu particularmente, eu vou dar aqui minha opinião, também não entendo, e é uma coisa que eu sempre falo, a política do Santos é uma coisa muito peculiar, porque como eu sempre digo, o Santos é o único time grande fora de uma capital, então para quem é de cidade pequena, sabe que. Uma cidade menor, né? Não sei se dá pra chamar Santos de cidade pequena, mas para quem é de cidades menores, sabe que existe muita questão de influência de famílias tradicionais. E o Santos, dentro de Santos, é um excelente exemplo disso, né? O Santos é um fator muito importante. Eu, na minha opinião, acho que Santos é maior. Se você tirasse o Porto de Santos, o Santos seria maior do que a cidade, tranquilamente. Eu acho que o Porto de Santos é muito importante mesmo. Mas o time do Santos é muito mais representativo da cidade. E eu acho que isso acaba influenciando muito a maneira como o time é gerido e como as influências ao redor deles surgem e se praticam. Então, pra mim, foi um pouco exagerado a maneira como o torcedor reagiu com relação ao Ola. E aí calhou do Ola não suportar essa pressão. Direito dele, não vou aqui criticar. Eu era bastante defensor da continuidade dele, mas eu entendo que ele saiu. Eu não entendo direito a maneira como os torcedores chegaram ao ponto que chegaram. Mas enfim, foi um período bem ruim mesmo, 3 derrotas seguidas. Praticamente, a derrota que eliminou o Santos foi essa derrota em casa para o Barcelona, né? Os outros jogos até foram normais, derrotas fora, vitórias em casa. E aí o Santos novamente caiu nessa indefinição, que é o que foi o grande problema nesse campeonato, eu acho, nessa temporada, a indefinição de comando. Então o Santos, para quem lembra, não tinha comando de futebol nesse período, era algo muito indefinido. E aí nisso o Santos enfrentou o Boca na Bomboneira, sob o comando do Marcelo Fernandes, perdeu, empatou com o Bragantino, e aí já ameaçado pelo rebaixamento, porque o Santos vinha numa campanha bastante ruim no Paulista. A derrota para o Novo Horizontino, derrota para a Ponte Preta, vinha de muitos empates. Esse jogo contra o Bragantino, o Santos começou falhando muito feio, até teve uma falha bizonha, mas teve um gol no final, do meio pro fim do jogo, que foi um golaço do Jean Mota, e aí no começo do lance acharam um impedimento do Marinho, que assim, não só foi coisa de frame, mas foi tipo um pedaço das costas dele tava à frente do pé do cara, mas o resto não. Enfim, era um gol que não era pra ter sido anulado, acabou sendo, o Santos empatou. E aí se colocou numa situação bastante complicada, porque só tinha mais 2 jogos do Paulista. E assume. Ainda não, né, na verdade, né? O Diniz vai assumir depois do Paulista. Mas o Marcelo Fernandes continua o trabalho e consegue uma goleada. Vence o Strongest por 5-0
dá uma sobrevida aí pro Santos na competição, Santos apenas com 3 pontos, os outros times já melhores colocados, e vai para um jogo que é praticamente a final, que seria uma final de campeonato contra o Palmeiras. O Santos não joga mal, mas falha defensivamente, acaba perdendo por 3-2. Eu lembro bem porque foi o começo do canal Meninos de Fora da Vila. Nós começamos aí nesse jogo do The Strongest, foi mais ou menos nesse período. E essa situação toda levou o Santos para o jogo contra o São Bento, em que o Santos já não tinha mais chance de classificação, por causa dos 2 pontos que foram perdidos com o Bragantino, com o Red Bull Bragantino, e precisando vencer o São Bento na Vila Belmiro. O Santos vence, gols de Lucas Braga e Caio Jorge, foi relativamente tranquilo, o São Bento acabou rebaixado. Era um duelo direto pela vaga aí no Paulista da Série A1 do Paulista de 2022. O Santos consegue escapar desse perrengue e em seguida vai receber o Boca Juniors no que é o primeiro jogo de Fernando Diniz. Então o Santos teve todo esse problema. E aí também teve essas questões que nós falamos, né? De definição, de falta de gerência futebolística. Essa goleada do Marcelo Fernandes também foi um rolê do tipo, deixa o Marcelo Fernandes. O Santos tentou, rumores, né? Dizem que o Santos tentou atravessar o Vojvoda e que o Diniz estava certo com o Fortaleza. Acabou que o Santos atravessou o Diniz, o Fortaleza ficou com o Vojvoda e aí fez uma campanha excelente. E o Diniz acabou no Santos, fazendo o seu primeiro jogo contra o Boca Juniors em casa e vencendo com um gol maluco, assim. Eu digo maluco porque é uma coisa que o Felipe Jonathan, eu nunca achei que ele fosse fazer. Ele fez um golaço, assim, ele dominou, cortou o cara e bateu muito certinho em vez de encher o pé. Venceu esse jogo e aí começou a era Fernando Diniz no Santos Futebol Clube, uma era que nós sabemos não foi bem sucedida, mas que eu acho que cabe falar já daqui pra frente, porque começa então o Campeonato Brasileiro já com o Fernando Diniz. O Santos então teve uns períodos bastante definidos, né? Um paulista com o Ariel Holan, uma fase de grupos também, principalmente com o Ariel Holan, pré-Libertadores e começo da fase de grupos. Primeiro turno, daria pra dizer, né? Com aí Holan e Marcelo Fernandes. Primeiro turno do Campeonato Brasileiro e começo da Copa do Brasil praticamente inteira com o Diniz. E aí final do Brasileiro com o Fábio Carille. Falaremos disso mais aí na nossa retrospectiva /balanço. E para quem ficou até agora, o vídeo ficou um pouco comprido, mas eu queria explicar um pouco de tudo isso. Eu acho que para quem também lembrou desses momentos, né, foi muito interessante. É coisa que a gente nem lembra que passou esse ano, mas sim, esse ano teve muita coisa. E ao longo desse nosso balanço eu espero que nós possamos falar também sobre jogadores que entraram, jogadores que saíram, jogadores que se mostraram positivos, bons jogadores, assim, bons jogadores para serem mantidos no próximo ano, jogadores que não se foram também. Então, para quem assistiu até aqui, aguarde que nós continuaremos com o nosso balanço. E, lembrando de novo, se inscreve no canal, deixe seu like, deixe seu comentário e muito obrigado por acompanhar o nosso canal. Pra cima deles, abraço.